A cidade é americana, um bate-papo hoje, saindo dos estúdios, venho para prosear com ele, Carlos Godoy, carinhosamente conhecido, registrado e pelo Brasil todo, o Doutor da Roça. Seja bem-vindo para esse bate-papo aí. Agradeço pela oportunidade e o convite. Tamo junto aí. Quando você fala de Brasil, é um Brasil muito extenso, se fala em terra, se fala em tantas propriedades, em tanta conquista. A lei hoje, ela vê brechas ou ela fornece brechas que é possível até legalizar. É um dos assuntos que nós vamos falar, do tal do uso capião judicial. Ele existe, mas vamos falar do extrajudicial. O judicial é uma prática comum que existe, que se torna um pouco moroso, custoso e sempre prevaleceu. É um caminho, né? Sim, assim, o que a gente sempre tenta levar, Pedro, é a importância de regularizar. Então nós temos aí, entre essa importância, a gente encontra caminhos para isso. E o uso capião, a uso capião, na verdade, a uso capião, ela traz um desses caminhos. A judicial ela já é bem conhecida, mas assim como o inventário, assim como o casamento, nós temos a via também, o divórcio, perdão, a gente tem a via extrajudicial. E essa via, já diz extrajudicial, nós fazemos no cartório. Iniciamos no cartório de notas e terminamos no registro. No cartório? No cartório de notas, primeiro passo, nós buscamos uma ata notarial no cartório de notas e, obviamente, levamos isso depois para o registro, aonde a gente vai ter a escritura da propriedade. Alguns requisitos, isso vai variar, depende muito até de região, os requisitos mudam. Nós temos um provimento no Conselho Nacional de Justiça, provimento 65, salvo engano, onde dá todas essas regras. Como nós vamos proceder para tal. Mas o importante, a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui no ato, o importante é levar a informação. É muito importante, é muito legal a gente sempre poder falar para levar o conhecimento à pessoa. A função do Dr. da Roça, assim, o legado que eu sempre quero deixar nas palestras, nas cidades que a gente vai, é chegar dentro da porteira, porque ali é difícil. Então a informação não chega. Então é muito legal, já tive o prazer aí de ter artigos publicados no Jornal de Grande Circulação, mas sair no tabloide da cooperativa dos plantadores de batata, de cooperativa de búfala, onde eu trabalho também, é muito mais prazeroso porque chega na mão de quem precisa ler. A informação chega dentro da porteira, na mão do produtor rural, e é isso que eu busco. E a uso capião é um instrumento que a gente tem que se utilizar dele. A gente consegue, com certeza, identificar se aquela propriedade é apta para o uso capião. Sendo apta, o processo mais barato, mais rápido, não há por que não fazer. Hoje o ser humano, né, o empresário, ele tem essa visão assim, às vezes ele está na posse da terra por alguns anos e são elementos que acabam sendo desgastantes provar tudo isso. O que muda no extrajudicial? O tempo de posse, o que favorece para que o processo não seja tão moroso, tão custoso e não tenha esse peso moral? Na verdade, é fato, todo mundo sabe, o que diferencia e o que é o ponto central é não entrar no judiciário. A gente sabe o quanto estar no judiciário, seja qual for a demanda. Essa é a lição de uma das primeiras aulas, né? Vamos resolver que qualquer lide é complicado. Com certeza. Isso no uso a capião também. Sim. Ela é necessária a presença do advogado, a figura, mesmo no extrajudicial, por lei, nesse mesmo provimento ele diz isso, mas a gente não estar no judiciário já só isso basta como benefício. A documentação, obviamente, a gente tem que fazer uma análise anterior da documentação, ver uma posse mansa, pacífica, duradoura, boa fé, falar com os vizinhos, com os vizinhos, mas o mais importante é não termos que entrar no judiciário. Isso porque a gente sabe que a partir do momento que você colou um umbigo ali no balcão, peticionou, distribuiu a ação, aí foge totalmente do advogado, que é uma profissão de meio e não uma profissão de fim, né? Porque eu dependo sempre de terceiros para ter uma resposta ao meu cliente, então eu consigo no cartório. Então o cartório eu levo para o primeiro passo, fazer uma ata notarial.
eu vou precisar de alguns documentos do cliente. Quando a gente leva isso, o cartório me dá uma resposta muito mais rápida. Olha, falta isso, falta um CCIR atualizado, falta um IPR, falta alguma coisa. Gel, não sei o quê. Entendeu? E aí que tá. E aí eu consigo conversar com quem está decidindo. Depois disso pronto, eu vou ter um outro cartório, que é o registro, onde a gente vai lavrar tudo isso. Então, é um caminho muito mais tranquilo. E, nem se falar, muito mais barato. Né? E quando a gente fala de custo, é assim como o custo, quando a gente fala do inventário, não é só o custo financeiro, é o custo psicológico, né? O estresse, a gente sabe, não adianta, a gente sabe. E essa é a proposta do extrajudicial. Psicológico, você ganha com isso. Assim foi feito o fundamento do divórcio, né, para você ter um extrajudicial, porque às vezes também tem suas características, não pode ter filho menor, não pode ser extra. Então assim, você tem celeridade. Muito mal, porque se você cai na justiça, você é mais um processo numa pilha. Quando falamos hoje em tamanho, vou usar um termo simples aqui, de propriedade, para a região, para a zona rural, como é que é vista o tamanho da propriedade para essa judicial? Normalmente nós temos 50 hectares, até 50 hectares. E uns 15, vai depender, isso muda, tá? Mas de 5 a 15 anos de posse. E até 50 hectares. O tempo, então, é de... Sim, 5 aqui vai depender. Tá tudo? Nada é uma resposta exata. Tem alguns documentos, algumas coisas que precisamos ser exatos, mas há muita coisa. É como os documentos de prova disso. Então tem gente que não tem. Tem gente que já tem pelo menos a matrícula que era dos pais. Ou não tenho. Eu tenho um contrato de arrendamento dali. Ou eu tenho um comprovante de ITR que eu pago. Conta de energia, a gente precisa começar a criar. Tem que ir acordo, né? Acordo no processo, ainda que seja extrajudicial. Sim, para ir levar, porque nessa ata, o cartório de notas, vai dizer: olha, realmente você é proprietário e a uso campeão de serve. Até porque até mesmo o cartório vai até lá, conversa com os vizinhos. Tem muito cartório que o escrivão vai calcular. Ele vai na propriedade, vai conversar com os vinícolas para entender se aquilo é verdade ou não. Por isso que a gente precisa de topografia, porque a gente precisa entender os pontos, se não tem nenhum tipo de divergência naquilo que você disse. E o cartório, a partir do momento que ele assinou, então aquilo se torna verdade. Falamos de região, zona rural, etc. E urbana, se enquadra, não? Também espaço, metragem? Sim, bem menor, salvo engano, 250 metros, salvo engano, porque a gente vai ter uma atuação maior, mas também o remédio serve para os dois, os remédios são para os dois, tanto no urbano quanto no rural. Mas é que no rural, tudo no urbano é mais simples. Tudo quando a gente fala que é na cidade, a operação como um todo ela é mais simples. E não só pelo conhecimento da cidade, mas porque é muito mais fácil provar que aquele apartamento é meu, do que eu provar que eu tenho uma terra no Alqueires, lá no meio, lá em Duartina, de 1936, que era da minha bisavó. Né? Então, assim, e para tudo, né? Então, a gente tem, desde se você for fazer uma previdência, se você for aposentar um trabalhador rural, é muito mais complicado do que um trabalhador urbano. Se eu for integralizar um imóvel dentro de uma road, de uma empresa rural, é muito mais complicado que o urbano. Porque no rural, tudo é um pouco... Apesar de o agronegócio levar o nosso país nas costas, né? O PIB do Brasil, na pandemia, realmente nós tivemos aí, nos suportamos, passamos por ela bem, entre aspas, mas o agro que suportou isso, ainda o agro sofre com políticas públicas. Né? Mas poucos profissionais se especializam, principalmente gostam de atuar dentro do agronegócio, principalmente aqui. Quando a gente fala em Centro-Oeste, você encontra, mas aqui no interior do estado de São Paulo, nem tanto. Assim, estão focados no agro. E é por isso que a gente vem nesses anos aí desenvolvendo esse trabalho e levando esse conhecimento a eles. Bom, esse bate-papo rápido hoje aqui, para você entender, falar do uso capião extrajudicial. Vamos finalizar falando de uma forma simples, vantagens. Vantagens para o pessoal que está aí nos acompanhando. E na sequência já cola na tela. Você que tem outras dúvidas, outras informações, posso colar na tela aí, dá o Instagram ou o telefone. Você já entra em contato com o doutor da Roça, vai para cima e a promessa é tentar resolver tudo. E resolve, não. Olha, pelo menos a gente sofre, né? Porque assim, são processos, como você estava citando, até a própria experiência sua, são processos às vezes muito complicados, né? São faltas de inventários de 2, 3 gerações, mas
é sempre aquilo. A gente sempre fala, isso seja na sucessão familiar, na uso capião, comece o quanto antes, sabe? Porque com a falta das pessoas, os mais velhos, os patriarcas, complica-se demais o processo e custa muito mais caro. As custas não tem o que são bem mais altas se você, como tudo, né? A gente está falando agora de caminhonete, se você demorar muito, esperar dar um problema, vai custar muito mais caro se você fizer uma revisão dela sempre. Preventivo O preventivo é muito, não tem como a gente escapar disso, mas o que eu sempre deixo é isso, e principalmente quando a gente fala em planejamento, sucessão, se carrega muito palavra morte, né? Então as pessoas não gostam de conversar, mas todo lugar que a gente faz é o legado, converse, comece o quanto antes, procure um profissional da sua confiança, seja o seu contador, o seu advogado, alguém que possa começar a te orientar sobre isso. Porque se você quiser ter os meses regulares, se você usa o capião, hoje em dia você não consegue mais crédito se você não tem uma matrícula. Então começa a dificultar o seu dia a dia. Você não tem CAR, você não consegue seu CCIR, você está numa sua propriedade dentro de um todo, uma matrícula mãe, você tem uma fração ideal. Então, sabe, tentar regularizar, desde o início, pegar e falar, não, gente, vamos começar. E eu vejo isso, a gente atende vários tipos de clientes. Na Olambra a gente vê produtores já mais profissionalizantes, profissionalizados. Então o que a gente vê? Que os filhos se preocupam, né? Os sucessores, é muito diferente você ser herdeiro e sucessor, né? O sucessor não é um herdeiro. Aquele está preocupado com a geração dele, a próxima, ele já está começando. Então comece desde agora, busca uma matrícula, não tem? Qual foi o cartório? Sabe, tem muita gente que vai atrás da nacionalidade, né, para pegar espanhol, nós, italiano. Você não começa a buscar do avô, vai árvore, não. Começa a fazer essa busca para trazer para o presente o quanto antes. Tenha certeza, vai te custar mais barato, sua dor de cabeça vai ser enorme, mas sim, não tem nem que se comparar do que você ter que entrar no judiciário e numa fila longa. Doutor, primeiro obrigado por abrir espaço na tua agenda, aceitar esse café aqui na cidade de Americana, né? Até coloca um crédito aí, Formiguinha, o espaço que você deu pra gente, tá aqui junto com a gente. Realmente vale a pena, passando na cidade de Americana, realmente saborear um café aqui. Doutor, obrigado. Parabéns. Eu que agradeço. E venham outras matérias, outros bate-papos. Eu quero ir na prática, né? Ou lá no escritório, na roça, vamos lá, fazendo jus. Vai ser um prazer recebê-lo. Só tenho a agradecer mais uma vez a todos que nos veem. Só tenho a dizer, por favor, corram atrás, vamos tentar deixar as coisas em dia. A gente só tem realmente a ganhar com isso. Eu venho de família produtor rural, tínhamos fazenda que virou sítio e hoje virou chácaras por falta de sucessão, falta de planejamento. Então assim, vamos atrás porque o agro é lindo, né? A gente tem aí, eu sempre falo, todo sítio, toda fazenda tem uma história, né, por trás. São pessoas que começaram em 1929, tem uma história que é muito bonita e a gente deixar isso passar, sabe, em branco ou esquecer dessa história é um pecado. E para terminar, como eu faço toda e qualquer oportunidade, tchau, obrigado!